Todo início de ano é a mesma coisa. Avaliação diagnóstica sobre os conteúdos que os meninos aprenderam no ano anterior e tcharam! A gente descobre que uma porção de coisas que eles aprenderam e eles um dia souberam, eles não sabem mais. E aí a gente fica se perguntando, será que a aprendizagem evapora? Meu Deus, o que acontece, né? Qual professor que nunca se viu nessa situação? Pesquisas norte-americanas comprovam que os alunos desaprendem, é isso mesmo, você não ouviu errado, desaprendem cerca de 10% do que aprenderam a cada mês que ficam longe da escola, afastados de atividades cognitivas. É isso mesmo. As férias são uma espécie de agiotas da aprendizagem. 10% é um roubo, né? Pois é. Em média, por causa disso, a gente gasta, digo a gente professores, a gente gasta em torno de 4 a 6, às vezes de 4 a 8 semanas, aquelas semanas iniciais do ano letivo, fazendo sabe o quê? Recuperando as aprendizagens do ano anterior. Né? Quem nunca se viu nessa situação? E isso, se a gente fizer uma avaliação diagnóstica bem feita, uma avaliação diagnóstica como deve ser, e se a gente planeja em função dos resultados dessa avaliação diagnóstica. Aí sim a gente, né, faz tudo bonitinho. Se a gente não faz, se a gente simplesmente finge que planeja e começa o ano letivo com conteúdo novo, a gente faz aquela política do, olha, isso você já era para saber, isso você estudou ano passado, né? Isso é matéria do ano anterior, tá bom? Isso você já deveria saber. Pois é, aquelas coisas. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 20! Yes! 2 dezenas de Papo Pedagógico! Bom, vamos lá. De acordo com dados da National Summer Learning Association, NSLA, né, é a sigla, é uma entidade que oferece programas de colônias de atividades de férias para crianças carentes lá dos Estados Unidos, né, uma instituição, uma ONG, como se fosse uma ONG norte-americana. Essa instituição investiu em pesquisas, né? Acho que por volta de 2010, 2011, essas pesquisas começaram a ser feitas e elas chegaram a uma conclusão estarrecedora. A conclusão é: as férias escolares levam as crianças a perderem as aprendizagens, né? A desaprenderem. Né? Ou seja, todas as crianças desaprendem matemática durante as férias. É impressionante. Quando eu digo todas as crianças, eu digo crianças de baixa renda e crianças de classe média e alta renda. Aí não há renda. A desaprendizagem da matemática é democrática. Todo mundo desaprende matemática, né, durante as férias. O resultado, então, das férias é uma espécie de interrupção de aprendizagem. Né? Interrupção que vai provocar uma diminuição do desenvolvimento intelectual das crianças. É como se as crianças viessem montando e aquecendo e construindo o seu sistema cognitivo, aí vem férias. Se nada é feito, nenhuma atividade cognitiva é feita, toda aquela estrutura esfria, né? Toda aquela estrutura adormece. Né? E aí começa o ano letivo, adivinha? Já era. Não se tem mais a aprendizagem que se tinha no final do ano anterior. Em leitura e escrita acontece uma coisa incrível que essas pesquisas mostram. Né? O prejuízo é maior em leitura e escrita em crianças de baixa renda. Né? Elas perdem o equivalente de até 3 meses de desenvolvimento em habilidade de leitura e escrita. Pasmem, né? Crianças de baixa renda desaprendem, retrocedem em leitura e escrita. Paradoxalmente, crianças de famílias com maior poder aquisitivo ganham mais habilidade de leitura durante as férias. Pausa para reflexão. Será que é porque durante as férias crianças de famílias mais ricas leem mais? Alguém lê para elas? Elas vão ao teatro, discutem a peça, né? Frequentam colônias de férias que sabem disso, né? E oferecem atividades cognitivas, né? Ou seja, pais são orientados. Em síntese, será que é por causa disso? Pois é. Pausa para reflexão. Né? As diferenças de desempenho, elas são cumulativas. Isso significa, eu desaprendi, então eu vou ter que reaprender de alguma forma.
né? Eu vou ter que reaprender e isso vai se acumulando, ou seja, e com isso eu vou demorar mais para aprender alguma coisa mais ali adiante e isso vai sendo cumulativo e vai afetando toda a carreira escolar dos nossos alunos. Segundo dados também da NSLA, né, até o 5º ano, olha só, hein? Isso é uma pesquisa norte-americana, então até o 5º ano de lá. Até o 5º ano do ensino fundamental de lá, os alunos de famílias de baixa renda ficam com um atraso de desenvolvimento, podem ficar com um atraso de desenvolvimento de até 3 anos em relação aos estudantes das famílias de renda mais alta. Ou seja, os mais pobres, até o 5º ano, em média, tem 1 ano a menos de aprendizagem, em média. Alguns 2, e podem chegar a 3 anos, né? Um estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, indica que a lacuna de desempenho entre estudantes de baixa renda e os de renda mais alta pode ser atribuída a diferenças de desaceleração do aprendizado durante os períodos de férias. Traduzindo isso, os alunos de famílias de alta renda, eles não interrompem tanto as suas atividades cognitivas durante as férias. Logo, eles retornam às aulas com o seu sistema cognitivo relativamente aquecido. Os alunos de mais baixa renda, eles já não têm tanto aquecimento assim durante as férias. Eles ficam entediados, vendo televisão, brincando na rua, por sua conta e risco, e não há nenhum direcionamento, né, não há nenhum planejamento, né, digamos assim, para que esses alunos desenvolvam atividades cognitivas e, com isso, não desacelere o seu processo de aprendizagem. E, com isso, voltem às aulas com um processo cognitivo mais aquecido. Olha só, né? Há esse gap aí, né, entre os mais pobres e os mais ricos, mas eu estou falando dos Estados Unidos, é claro, né? Eu acho que se fizermos essa pesquisa aqui no Brasil, eu tenho medo do resultado, tenho medo. Eu não sei não, hein? Se fizermos essa pesquisa aqui no Brasil. Mas vamos lá. Logo, a gente tem que colocar a garotada para desenvolver atividades cognitivas durante as férias. É isso sim! E a gente não está falando, pelo amor de Deus, de colocar a garotada para estudar todos os dias, revisando as matérias do ano anterior. Não, pelo amor de Deus, férias são sagradas, todo mundo precisa delas, inclusive nós, professores e pais, né? Estamos falando, sim, de colocar essa garotada para desenvolver atividades de raciocínio durante as férias. Atividades como jogos, interpretação de histórias, montagem de protótipos, né? Atividades de adaptação, atividades de criatividade, gincanas cognitivas. Lembrando, né, lá para pedagógico número 1, né, que a gente falou que o esforço cognitivo, ele é filho do sentido que aquilo tem para a gente. Se aquilo tem sentido, eu me esforço cognitivamente. Então temos que planejar atividades cognitivas que tenham sentido para essa garotada, né? Que elas se sintam se divertindo durante as férias, mas ao mesmo tempo que estejam raciocinando, refletindo, matando uma charada, né? Pois é, isso vale também para você, professor, professora, que também é papai, que também é mamãe, né? Planejar melhor as férias dos pimpolhos e, de quebra, dar uma ajudinha à professora do seu filho também, né? Ou seja, temos então que pensar nisso. Pense em falar sobre isso com os pais dos seus alunos. Leve em consideração isso. Por quê? Porque não? Você não precisa fazer reunião, faz lá um vídeo e posta para eles, encaminha para eles, falando da importância de não deixar as crianças ficarem totalmente afastadas de atividades cognitivas, né? Que seja pegar um probleminha dia sim, dia não, 10 minutinhos por dia, ler junto com o filho em casa, né? E quem sabe até, né, você prepara umas atividades recreativas com uma pegada cognitiva, né, para que os seus alunos levem nas férias e possam se divertir com essas atividades. Isso é para o nosso próprio bem. Com toda certeza, eles voltarão com um gap menor de desaprendizagem. Por isso é que a gente finaliza com o tema desse papo pedagógico número 20. Cuidado com as férias. Incrível, né? Mas até com as férias a gente tem que ter cuidado e, por que não, temos que nos preocupar com elas. Então, vamos pensar sobre isso? Isso faz sentido para você?
Se você ainda não assistiu os outros 19 papos pedagógicos, vai lá no canal Sala dos Professores no YouTube, que eles estão lá esperando por você. Encaminha para um professor, colega, amigo, para uma outra escola, esse link e talvez você esteja ajudando um outro educador a fazer reflexões necessárias, tá bom? Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.